Boa noite, sejam todas bem-vindas para o nosso grupo Mulheres Transformadas e hoje nós temos uma palestrante aqui, a Edilene Batista. E o nosso tema de hoje é a cura da criança interior. Seja muito bem-vinda, Edilene, a este grupo, a esse projeto, a esta palestra. Fique à vontade para se apresentar e trazer seu conteúdo, que com certeza vai ajudar muitas mulheres que precisam ser curadas na sua criança interior. Boa noite a todas. Meu nome é Edilene Batista, eu sou psicanalista clínica, sou pastora, sou mentora de mulheres, criadora do grupo também Mulheres Transformadas e do Imersão de Cura Interior. E estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que a gente vai estudando, vai aprendendo, vai tomando conhecimento. E conhecimento é sempre muito bom, né? Principalmente quando a gente passa adiante, quando a gente consegue alcançar outras mulheres através daquilo que Deus já nos entregou, já nos deu, né? Que é o conhecimento a respeito da cura. Eu gosto muito de falar sobre cura porque eu fui curada. Então, por esse motivo, eu gosto de trabalhar em cima desse assunto de cura interior, tá bom? E aí, hoje eu trouxe para vocês aqui um assunto que é muito relevante, que fala sobre a cura da criança interior. Quem de nós não temos uma criança interior guardadinha lá dentro, que muitas das vezes a gente não toma nenhuma conhecimento sobre isso, vai acontecendo nas nossas vidas, a gente acha que está tudo bem, e assim nós vamos falando aqui ao longo do desenvolvimento aqui dessa aula, você que está nos assistindo, talvez você vai encontrar alguns pontos na tua vida que precisa de cura dessa criança interior que talvez você ainda não tinha nem percebido, mas que você vai perceber hoje, tá bom? Então, no próximo slides, nós vamos ver aqui o que você viveu na infância. O que nós vivemos na infância. Então, tudo aquilo que a gente viveu ali na nossa primeira infância, né, que é de 1 ano até 7 anos, tá? Tudo que a gente viver e aprender vai dar significado ao processo da parte quando a gente chega nessa fase, por exemplo, adulta, tá? Depois disso, você começa a fazer experiências de revivência. O que você vive hoje, talvez algumas situações que você vive hoje, são revivências do que te aconteceu lá na tua infância. Quantas vezes nós nos pegamos fazendo isso e algumas vezes isso é algo inconsciente, você não percebe, você não tem consciência de que você está revivendo situações que te aconteceu na sua infância. Você não sabe, você está agindo aqui na tua vida adulta normal e você não está se percebendo que talvez você esteja revivendo situações que aconteceu lá na tua primeira infância, do 1 aos 7 anos. E a gente vai descobrindo alguns pontos importantes. Isso envolve, né, o próximo slides, isso envolve algumas atitudes que nos acontece, né, durante ali a nossa infância. Então, o que que a gente precisa fazer? Acolher a sua criança interior. A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa acolher a sua criança interior, e isso significa você reconhecer e cuidar da parte vulnerável e emocional dentro de você. Todas nós, principalmente nós mulheres, temos essa parte vulnerável, sim. Nós não somos mulheres maravilhas, né? Super poderosas. Nós temos uma parte ali vulnerável que nós precisamos reconhecer, cuidar, tá? Dessa parte vulnerável. E aí eu trouxe aqui para vocês algumas informações no nosso próximo slide, tem algumas informações de autoconsciência. Nós vamos ter
sobre a aceitação e sobre o cuidado amoroso. Bem aqui na autoconsciência foi aonde eu, por exemplo, deu assim quando eu comecei a estudar sobre isso, a me aprofundar sobre esse assunto, foi aonde eu mais vi que eu precisava e que eu estava revivendo na minha fase adulta situações que tinham me acontecido lá na minha infância, mas eu não tinha consciência disso, tá? Então a autoconsciência ela vai trazer para a gente o quê? Identificar quais são as necessidades emocionais não atendidas da sua infância que ainda afetam você. O que te aconteceu lá na tua infância que foi uma necessidade emocional que não foi atendida lá naquele dia que você precisou que fosse atendida. E você deixou para lá, ficou para lá, tá tudo certo, não tem aquilo que a gente diz, ah, tá tudo bem, segue-se a vida. E aí, de repente, agora na sua fase adulta, essa necessidade emocional, ela te afeta, né? Essa necessidade emocional te afeta. Uma coisa que eu acho legal falar aqui, quando eu era criança, eu tinha muita vontade de andar de bicicleta e eu não tinha condições financeiras para ter uma bicicleta. E aí, o que que aconteceu? Eu queria aprender a andar de bicicleta e minha mãe não deixava, porque eu era uma pessoa meio, muito presa. E aí, o que que acontece? Um dia eu fui aprender a andar de bicicleta em um determinado local onde ela tinha mandado eu fazer algo. E aí eu aproveitei para dar umas pedaladas. Eu caí, quebrei o braço e não teve outra. Quando eu cheguei em casa, que eu fui falar para a mamãe que eu tinha quebrado o braço, por isso e aquilo, não deu outra, né? Naquele tempo, a peia não saiu, olha, foi certo. E aí, nisso que aconteceu tudo isso comigo, eu fiquei com aquilo guardado, né? A minha criança interior ficou ali com aquele desejo de aprender a andar de bicicleta, mas eu não tinha bicicleta, minha mãe não permitia que eu andasse de bicicleta, que eu fosse à rua. E resultado, eu cresci com esse problema, mas eu coloquei na minha cabeça assim, bom, quando eu for grande, eu vou comprar uma bicicleta e eu vou andar de bicicleta. Eu vou andar de bicicleta. E aí, quando eu completei 17 anos, que eu já trabalhava, já tinha o meu salário mensal, eu fui lá, dentro dessa necessidade emocional, mesmo não tendo conhecimento sobre esse assunto, né? Era uma necessidade emocional não atendida, porque foi uma infância complicada. E aí, o que que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz quando eu recebi o meu dinheiro aos 17 anos de idade, eu comprei uma bicicleta cor-de-rosa, do jeito que eu queria. E essa bicicleta foi nela que eu aprendi a andar de bicicleta. Foi nela que eu arranhei ela todinha, que eu caí diversas vezes, que foi um verdadeiro caos, mas eu aprendi a andar de bicicleta. Então, qual é a necessidade emocional não atendida na tua infância que ainda afetam você hoje? Isso me afetou até os 17 anos. Foi um caso que aconteceu que quando eu estava estudando a respeito da cura da criança interior, eu disse, nossa, imediatamente me veio o gatilho de me lembrar desse fato. Então, qual a tua necessidade emocional que ainda te afeta hoje mesmo na sua fase adulta? É um questionamento para que você pense e coloque ali talvez uma escrita, que é importante a gente entender. A outra coisa é a aceitação, aceitar as suas emoções e vulnerabilidade sem julgamento. Você precisa se permitir, se sentir e expressar as suas necessidades internas. Você tem expressado as suas necessidades internas? Você entende que você é uma pessoa e que é uma pessoa que tem emoções, que tem sentimentos, ou você fica se julgando pelos sentimentos que você tem e de repente você não consegue nem expressar por isso. Então, a aceitação, eu preciso aceitar as minhas emoções, aceitar que eu tenho momentos de tristeza, de alegria,
de raiva, né? Todas aquelas emoções que a gente tem. E sentir essas emoções faz parte do nosso cotidiano. Expressar também é importante, porque quando você fala, você está, de uma certa forma, se curando, né? Freud já nos diz, né? Sempre nos disse, continua falando mesmo depois de tantos anos que partiu, né? Que o falar cura, tá? Falar cura. E a outra coisa é o cuidado amoroso. Cuidado amoroso com você própria, tratar-se com gentileza. Nós estamos falando da criança, da cura da criança interior. Então, você precisa se tratar com gentileza, com compaixão. Você precisa tratar como você faria com uma criança se ela precisasse de conforto e segurança. Eu gosto sempre de falar sobre isso, que quando você está perto de uma criança que ela cai, essa criança cai, ela machuca o joelho, o que você vai fazer com ela? Você vai tirar ela, você vai acolher, você vai lá, você vai ajudar, ela vai estar chorando. Você vai estar lá, você vai ajudar ela naquele machucado, você vai limpar o machucado, você vai tratar aquele machucado, não é isso? Então, da mesma forma, se acolha com conforto e segurança. Você não precisa fazer isso só com outra criança, mas entenda que você precisa fazer isso com a sua criança interior. Então, o que envolve? A autoconsciência, a aceitação e o cuidado amoroso. Vamos lá para o próximo. A outra coisa que envolve é uma exploração e cura, tá? Explorar experiências passadas. Você precisa entender como elas moldam as suas crenças e comportamentos atuais, buscando formas de curar as feridas emocionais. Quais são essas formas de curar as feridas emocionais? A exploração, né, das suas experiências que foram passadas na tua vida, né? Porque você precisa entender moldar essas tuas crenças. Que experiências? Algumas pessoas, as suas experiências passadas foram porque na infância faltou o pai, teve ausência de mãe, ausência afetiva, às vezes teve luto, às vezes você teve abuso, ou você teve uma mãe que te batia demais, ou um pai que te batia demais, ou um professor que te beliscava. Isso tudo faz parte das experiências passadas, e aí você vai precisar entender essas experiências e talvez até as crenças comportamentais que fazem com que você hoje seja talvez alguém que precisa dessa cura. Quais as experiências te trouxeram feridas emocionais na tua infância? Quais as experiências te trouxeram ressentimentos? Aí você pode dizer assim: ah, mas eu já deixei tudo isso para lá. Mas será que você está curado? Ou será que existe um fundo de reserva? Né? Aquele cantinho onde você guardou, chegou na fase adulta, e aí você replica isso no teu filho, você replica isso no marido, você replica isso numa funcionária, replica em alguma pessoa na rua mesmo, né? Então, são coisas que a gente precisa estar todo o tempo em estado de alerta para a gente ver se a gente não está tratando a nossa criança interior de qualquer forma, sem o acolhimento. A integração, integrar a criança interior com o seu adulto, né? Existe um vídeo nas redes sociais de uma mulher loira, alta, se encontrando com uma meninazinha, que é uma criancinha lourinha, é ela se encontrando com a criança interior dela. E a menina vem e diz um monte de coisa assim para ela já adulta, né? E aí elas começam a se estaponar, começam a se bater no vídeo, né? Que está aí nas redes sociais esse vídeo. Então, isso é interessante você ter uma integração dessa criança interior com o seu adulto, permitindo que as suas necessidades sejam reconhecidas e atendidas de maneira saudável.
Eu preciso acolher minha criança interior de uma maneira saudável. Eu preciso ver o que faltou para mim na minha infância e fazer com que isso possa me acontecer hoje. Por exemplo, você não ia no parquinho, por que não ir num parquinho? Né? Você deixou de fazer algumas coisas ali na tua infância, você pode fazer agora, tá bom? Outra coisa, a escrita terapêutica. Essa aqui eu sinceramente amo, porque para mim é uma parte de cura assim tremenda, aonde eu já em palestras no meio de várias mulheres, em imersão de cura interior que eu faço anualmente, eu faço imersão. Eu já apliquei a escrita terapêutica, ministrando em algumas igrejas para algumas mulheres. E a escrita terapêutica, escrever pode ser uma poderosa, algo muito poderoso de explorar as suas emoções, memórias, coisas que estão guardadas, tá? Tente escrever cartas para a sua criança interior. O que você gostaria de dizer para ela? O que você gostaria de apresentar para essa criança, tá? Perguntar para essa criança interior como ela se sente, o que ela precisa. Que tal você escrever para ela oferecendo um conforto e um encorajamento? Quantas coisas a gente deixa de fazer? Oi, Dani, boa noite. O microfone da Edilene está fechado, eu não estou ouvindo. Deu certo? Ah. Ah, fechou sozinho, tá, gente? Vamos lá. Hoje eu soltei os cartões. Só um instantinho aqui que. Aham, acho que agora vai. Tá certo? Eu estava falando para vocês da escrita terapêutica. Deu para ouvir a parte da escrita terapêutica? Certo. Então, é importante a gente oferecer esse conforto, esse encorajamento. A escrita terapêutica para essa criança interior, eu já fiz muito isso com algumas alunas, com algumas pessoas onde eu fiz atendimento, onde eu fiz palestras, que veio trazer assim uma cura muito importante na vida. Então, algo que te aconteceu na tua infância, por exemplo, uma surra, sei lá, algo que te marcou de uma forma negativa e que você replica hoje na vida dos teus filhos, uma escrita terapêutica, ela pode te ajudar a se libertar, a ser curada, ter uma vida transformada, ser uma mulher transformada através dessa escrita terapêutica, tá bom? Vamos continuando. A visualização guiada. Pratique visualizações guiadas, onde você se conecta com a sua criança interior. Imagine-se oferecendo apoio, segurança, amor a essa criança dentro de você. Você pode fazer isso no teu íntimo, fechar os teus olhos e começar a se visualizar, se encontrando com essa criança, tá? A prática de autocuidado. Dedique tempo para atividades que nutrem a sua criança interior, como desenhar, brincar, ouvir música que você gostava na sua infância, caminhar na natureza ou qualquer atividade que traga conforto, né, e alegria na sua vida. Isso aqui, ó, essa prática de autocuidado, ela é muito importante, porque talvez você não teve uma infância importante, você não brincou, você não foi a parquinhos, né? Você não ouvia música. Vocês já viram aquelas pessoas bem fechadona, bem assim, séria, não sorri, é meia retrucada, né?
Olha, quando a gente vai conversar com essas pessoas, geralmente no consultório terapêutico, a gente descobre que foram pessoas que não tiveram isso na infância, entendeu? Então é interessante que você transforme isso numa realidade nessa fase adulta, não tem problema. A gente não pode reviver é o que não prestou. Mas o que vai ser algo bom para o teu crescimento, para a tua cura, faça isso. Não tem problema você ir num parquinho, andar de bicicleta, ou ir num parquinho, sentar, fazer um piquenique, porque de repente na tua infância tu não teve isso. E quantas vezes, quantas crianças, você, quando criança, olhava outras crianças terem isso e você não teve na tua infância, e agora na fase adulta você também se inibe de ter. Eu passei por todo esse processo de cura. Eu fiz tudo isso acontecer na minha vida. Caminhar descalço, caminhar na natureza, andar de bicicleta. Eu fui trazendo isso para uma realidade para a minha vida, porque eu precisava, porque eu não tive isso na minha infância. Eu não tive isso na minha infância. E eu não queria que os meus filhos revivessem isso, de eu não deixar, de eu proibir tudo, né? Então, eu precisava sentir um pouco também essa alegria, tá bom? Então, a prática do autocuidado, ela é muito importante para a cura interior dessa criança, tá bom? E uma outra coisa que é muito necessário e importante é a terapia. A terapia, ela não tem como você não tirar um tempo para isso, tá? Considerar uma ajuda terapêutica pode ser um benefício muito grande para trabalhar essas questões. E principalmente aquelas mais profundas que talvez você não conseguiu falar com ninguém, as mais profundas que te aconteceram na sua infância e você não conseguiu conversar com ninguém. Na terapia, você vai conseguir se curar. Na terapia, você vai conseguir falar. Um terapeuta, ele pode te ajudar a explorar as experiências passadas de maneira segura. E isso vai te apoiar no processo de cura emocional. Você precisa fazer terapia, né? Uma coisa que eu sempre falo, que existem 5 pilares para cura. 5 pilares para cura. Um é a nossa fé. A gente precisa ter fé em Deus. A gente precisa crer que Deus pode mudar qualquer situação, que Deus pode, sabe, que não existe nada impossível para Deus, né? Como diz a palavra dele, que o nosso Deus é o Deus do impossível. Segundo, a gente pode, dependendo da profundidade da dor, usar medicamentos, mas isso depende muito da situação da tua dor e depende muito também da sua fé. Terceiro, você precisa fazer terapia. Quarto, você precisa fazer atividades físicas. E o quinto, não menos importante, o apoio familiar. Tudo isso vai gerar cura interior, tudo isso vai gerar a cura da criança interior que talvez ainda está aí no teu coração, aonde você precisa ser tocada, aonde você precisa ter uma vida transformada, tá? E não ficar revivendo situações ruins na sua fase adulta, tá certo? Vamos ver se tem mais algum. Certo. Perdão e compaixão. Esse aqui é um dos fatores mais importantes, tá? Por isso que eu deixei ele aqui por último. Perdão e compaixão. Hoje mesmo eu coloquei no meu Instagram uma palavra sobre perdão. Pratique o perdão, tanto para você quanto para aqueles que possam ter contribuído para as experiências dolorosas do seu passado. Cultive a compaixão por si mesma, reconhecendo que todos nós temos uma criança interior que merece amor e cuidado. Praticar esse perdão para você que precisa se auto-perdoar, mas também para as pessoas que te causaram essa dor, porque a gente sabe que quem geralmente
adoece alguém é o outro, né? A gente sabe que as dores emocionais, quando a gente vai falar de dores emocionais, de cura interior, geralmente tem uma terceira pessoa envolvida. Não é só você, não foi só eu. Alguém me ocasionou dores emocionais na minha infância e na minha fase adulta eu precisei superar isso, né? Às vezes foi uma pessoa, às vezes foi duas pessoas, e geralmente, gente, se trata das 5 maiores autoridades que a gente tem nas nossas vidas, que é nosso pai, nossa mãe, às vezes vai ser o professor, por incrível que pareça, às vezes vai ser o marido já na fase adulta, e às vezes vai ser a nossa liderança espiritual, seja um padre, um pastor, um bispo, sei lá, alguém que te lidera espiritualmente, um líder, né? Então, é necessário que a gente pratique o perdão, não só para aquela pessoa, né, aquela segunda, terceira pessoa que nos afetou emocionalmente, mas que a gente pratique o perdão para aquelas pessoas que lá na nossa infância contribuiu para que hoje, na fase adulta, a gente reviva situações da infância, tá? Lembra que lá no começo eu falei, né, que nossa primeira infância é de 1 aos 7 anos, e talvez hoje você esteja revivendo situações que te aconteceram lá na tua infância, e você, por não ser uma pessoa curada, revive, mas isso é inconsciente. Você não tem consciência quando você, às vezes, grita, quando você espragueja, quando você faz alguma coisa, e quantas vezes a gente para, poxa vida, mas eu não deveria ter feito isso, mas foi inconsciente, porque é tipo uma revivência, é um ciclo, né, vicioso que acaba acontecendo nas nossas vidas, tá? Então, praticar esse perdão, ser uma pessoa que tem compaixão, e aí a gente fala, quando a gente fala de perdão, eu, pelo menos quando eu falo de perdão, eu gosto muito de lembrar de Jesus. Porque Jesus, ele veio, né, naquela via dolorosa. Ele vem de uma traição, ele vem de um Getsemane complicado, ele vem de sofrer tudo aquilo que a gente já conhece, de ser injustiçado, Jesus ou Barrabás, de apanhar, de ser humilhado na via dolorosa. E quando ele chega na cruz, no ápice da sua dor, de todo o seu sofrimento, prestes a morrer, Jesus diz para um homem: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E ele olha para aquela multidão que está ali assistindo aquela situação e ele vai e diz: perdoar-lhes, Senhor, eles não sabem o que fazem. Olha que exemplo de perdão e compaixão Jesus nos dá nesse ato público, né, que é bíblico, e a Bíblia é a palavra de Deus. Então, cultive a compaixão por você, mulher, reconhecendo que todos nós temos uma criança interior e que ela merece o amor e o cuidado. Você precisa se amar e se cuidar. E aí eu coloquei uma frase para vocês aqui que diz assim: tratar a criança interior é um processo contínuo. Isso pode levar tempo, tá? Seja gentil consigo mesma durante esse processo e lembre-se de que buscar ajuda quando necessário é um sinal de força e cuidado pessoal. Tá? Eu quero finalizar aqui para vocês com essa frase que é necessário que nós venhamos ser gentil conosco, que nós venhamos entender o processo, que nós venhamos aceitar o processo. Eu digo sempre, Dani, que a cura ela vem a partir do momento em que a gente aceita. Eu preciso reconhecer que eu necessito de cura interior e, com isso, eu aceito. E quando eu aceito, a cura vem. E aceitar é perdoar, aceitar é ter compaixão e é entender que muitas das vezes, queridas, vai levar tempo. Não vai ser da noite para o dia, hoje eu estou ouvindo essa palestra e hoje mesmo eu vou ter uma vida transformada. Não, leva tempo, até porque você vai mexer em um baú.
né? Em um baú que estava guardadinho, que estava aqui, ó, bem cuidadinho e que ninguém nunca tinha mexido. Eu estive pregando em uma igreja e eu pedi para fazer uma escrita terapêutica. E lá na escrita terapêutica, ali naquele momento, elas escrevendo, elas já começaram a se derramar, a chorar muito. Por quê? Porque estava guardado, estava protegido. E de repente elas começaram a falar para elas mesmo. Quando eu escrevo, eu falo para mim. Primeiro eu falo para mim. Eu vou ter leitores, mas eu falo primeiro para mim. Entenderam? Então, a importância do perdão e a compaixão. Então, tratar da criança interior, ele é um processo contínuo que pode levar tempo. Tá bom, queridas? Essa é a mensagem que eu queria deixar hoje para vocês. Espero ter ajudado a todas, tá certo? Aí está o meu Instagram, meu número de contato, caso alguém queira, precise de algo, tá certo? E muito obrigada, Daniele, pelo convite. Fico muito feliz de colaborar, né? A Bíblia diz de graça dar, de graça receber, de graça dar. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. Obrigada, Edilene. Foi uma palestra excelente. A gente vai encerrar nossa chamada aqui, mas eu queria deixar essa gratidão para você, pelo seu tempo.